Dando continuidade ao quadro, ao novo quadro, casos de terror que eu já sofri na pele ou que eu já vivi, tanto faz. Vocês ficaram impressionados com a história da moça, né? Do Baby Doll, Short Doll. Vou retroceder um pouco mais no tempo. Eu era uma moça de meus 24 anos, talvez, até menos, acho que 22, 23, 24, por aí, não lembro. Recém-casada, morando em Santa Catarina, com um marido que viajava muito a trabalho, sempre viajou, morando numa casa de 500 metros quadrados, num bairro distante da cidade de Blumenau. E aonde nós resolvemos alugar essa casa, na verdade nós não, eu, porque ele queria morar num apartamento desde sempre, era um lugar bem afastado. E naquela rua, especificamente, só tinha essa casa, onde nós morávamos, e em frente uma casa pequena que antes era a casa do caseiro. Eles passaram a alugar a casa, né, os donos, e então alugaram também a casa do caseiro. Quando fomos morar lá, já tinha uma vizinha com 3 crianças e um bebê pequeno. E nunca tivemos muito contato, até que um dia ela resolveu chegar no meu portão e perguntar se eu não precisava de ajuda, que ela estava precisando de emprego e que seria ótimo, porque ela morava em frente, não sei o quê. E eu falei, bom, a casa é gigante mesmo, né? Eu vou limpar sozinha. Conversei com meu ex-marido e ele falou, acho uma ótima ideia, mas não todo dia, né? Eu falei, é ótimo. Aí nós demos a chave para ela e o combinado é que ela iria, eu não lembro agora, se 2 ou 3 vezes por semana, fazer uma limpeza maior na casa. Bom, depois que ela começou a executar esse trabalho, umas 2 semanas depois, estou eu dormindo, só para variar, né? Vocês já ouviram a primeira história. Estou eu dormindo, um frio do cão, porque aquela cidade era muito fria. Do nada entra esta mulher no meu quarto e começa a falar sobre os problemas dela com o pai dos filhos, que não era marido dela, inclusive porque ele era casado, e descobrimos isso depois. Mas ela simplesmente entrou no quarto, sabe? A pessoa não bateu, não fez nada. Ela entrou, começou a falar, e quando eu levantei meio assustada e falei, então, você me assustou, peraí, eu tava dormindo. A vida é muito boa pra você, ela falou, e eu tomei um susto. E ela continuou falando muitas coisas. Eu levantei, me senti assustada mesmo, fui pra fora do quarto, deixei ela falar um pouco, ela era bem mais velha que eu, deixei ela fazer lá as tarefas dela e à noite falei com meu ex-marido, ele falou, mas que comportamento estranho é esse? Eu falei, não sei, eu sei que eu fiquei com medo. Aí ele falou, vamos observar então. Na semana seguinte, aconteceu de novo. E aí eu acordava assim, bum, 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 com o coração muito acelerado, porque a pessoa já entrava falando super alto. E nós decidimos então que não precisávamos mais da ajuda dela, né? Obviamente que ela não gostou muito dessa notícia, eu tentei fazer de uma forma gentil, mas assim mesmo ela não gostou da notícia, falou que eu era uma mimadinha do Rio de Janeiro, aquela história toda, que não sabia o que ela estava vivendo, mas aí a coisa só realmente se confirmou, né? Eu não poderia ter essa pessoa trabalhando comigo dentro da minha casa. Só que aí começou o terror, porque ela começou realmente a nos aterrorizar, ou a mim, né? Sempre comigo, né? Imagina, eu era casada com um homem de quase 2 metros de altura, ninguém aterrorizava ele, né? E ela começou a fazer o seguinte, o terreno da nossa casa era muito grande, ainda tinha um terreno ao lado que nós tínhamos contratado um senhor para fazer uma horta. Não era o nosso caseiro, mas ele não morava ali, ele só ia tipo 2 vezes por semana. E ele plantou várias coisas, e era gostoso ir lá, né? Colher para comer e tal. Só que o que começou a acontecer? Eu fui trabalhar, né? Eu trabalhava também. E começou a acontecer que quando nós chegávamos em casa, nós não conseguíamos entrar pelo portão da nossa garagem. Eu, principalmente, porque eu ia em casa na hora do almoço. Eu trabalhava bem perto. Meu ex-marido não, ele trabalhava ali na região de Santa Catarina inteira, então ele não voltava. Eu não conseguia entrar em casa, tanto na hora do almoço quanto depois, quando voltava do trabalho, porque eu trabalhava em horários distintos, né? Porque ela tinha pendurado várias roupas no nosso portão, como se o nosso portão fosse um varal. Fraldas dos bebês, do bebê, né, as roupas dela, as roupas do homem com quem ela se relacionava, e eu não conseguia nem entrar de carro, nem pelo portão, né, individual, porque pegava tudo ali. E aí eu comecei a afastar as roupas para poder entrar, mas isso começou a acontecer todos os dias. E não satisfeita em fazer isso nos portões,
ela também fazia isso por todo o muro da nossa casa, até chegar lá no portão da horta. E não só isso, ela começou a entrar na horta e consumir as coisas. Nós plantávamos inhame, batata, tomates, várias verduras, e ela começou a pegar. Até aí tudo bem, ela tinha crianças, mas ela não pedia, ela só consumia. E aí um dia, voltando para casa, aconteceu isso de novo, e eu tava irritada, e eu cheguei e falei, olha, você não tem como continuar fazendo isso no nosso portão, eu preciso passar, eu preciso entrar em casa, eu preciso almoçar. E aí ela chegou e falou, a mimadinha do Rio de Janeiro tá se incomodando porque eu estou pendurando as roupas dos meus filhos para secar no sol. Eu falei, no portão da casa que eu alugo, você não tem esse direito. Eu não quero saber. Ela respondia assim, sabe, bem assim. Eu falei, olha, tem roupas do seu marido, eu não sabia que não era marido na época, né? Isso, eu quero poder entrar na minha casa, eu não tenho condições. Ela colocava aquele, sabe, tipo um bambu na frente do portão, eu não tinha como entrar. E aí ela falou essas coisas todas e falou, não vou tirar, você se quiser que passe. Eu falei, cara, você não pode fazer isso. Ela falou, posso e estou fazendo. Eu me controlei, eu era uma menina, gente, de 20 e poucos anos, né, 20, bem pouquinhos, assim. Caminhei até o meu portão e fiz com tudo, arrebentei aquilo tudo e entrei, fechei o portão, né, e ela ficou gritando, falando lá um monte de coisas. E aí à noite fui eu conversar com o pai do meu filho, né, o futuro pai do meu filho. Naquele momento não tínhamos filhos ainda. Ele falou, cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, a gente tem que conversar com ela. E aí, além disso, o cachorrinho dela, que era um chihuahua, passava pelas grades do nosso portão, entrava no nosso terreno, e nós tínhamos 2 Akitas, são cachorros do porte de um pastor alemão, e eles eram bem bravos. E eu tava preocupada porque eles iam acabar machucando aquele cachorro. E eu fui falar com ela que o cachorrinho estava entrando na nossa casa, que eu vi coisinhas que o cachorrinho tinha deixado pelo meio do caminho na nossa varanda, e que pelo tamanho não podia ser um cocôzinho de uma Akita, então que devia ser do cachorro dela, e ela disse que não. No final das contas, os nossos cachorros acabaram pegando o cachorro dela dentro de casa, da nossa casa. Enfim, a história continua. Se você quiser mais, me conta, porque é mais um terror que eu vivi na minha vida. Pensa, vamos lá.